Vocês acham que quando a pessoa falece, ela vai pro céu ou pro inferno e ela continua vendo as coisas que acontecem aqui na Terra, ou ela vai e ela se desliga de tudo e aí, esquece a pessoa que ela foi aqui na Terra, tudo isso porque a gente tava imitando meu pai. E eu falei, nossa, que saudade, é muito ruim saber que nunca mais irei vê-lo. Essa dúvida de Virgínia e Zé Felipe é uma dúvida comum entre muitas pessoas. É um questionamento sincero em que muitos de nós temos referente à morte. Vamos entender tudo isso no vídeo e ao final você irá descobrir se vai poder reencontrar aquela pessoa querida que você já perdeu. E aí, irmãos, sejam bem-vindos ao Bíblia. Todas as culturas e religiões do mundo têm suas formas de compreensão sobre a vida e a morte. Mas apesar da diversidade cultural e da diversidade de explicações disponíveis, todas elas se resumem em praticamente 4 crenças gerais sobre a morte. Essas 4 crenças não são as únicas, mas são as mais conhecidas. E com certeza você acredita em uma delas. Mas qual delas é a verdadeira? Qual dessas 4 formas mais se encaixa com o relato bíblico? Vamos deixar nossas tradições e opiniões de lado e ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer sobre esse assunto. Eu sei que esse é um assunto delicado e causa muito debate entre as pessoas, mas iremos receber com todo carinho qualquer feedback e opinião de quem acredite diferente e iremos tratar com todo respeito aqueles que não concordam. Por isso, queremos você sempre com a gente. A sua inscrição vai nos ajudar bastante a continuar esse trabalho maravilhoso de falar sobre a palavra de Deus. Nosso intuito será sempre esse, trazer a visão bíblica para as pessoas. Então, vamos juntos descobrir a verdade sobre a morte. A primeira das 4 crenças, a número 1, é a mais simples. Morreu, acabou. Um dos grandes nomes da poesia brasileira, Fernando Pessoa, disse: o ser humano nada mais é do que um cadáver adiado que procria. Se você não crer em Deus ou em algo espiritual, você talvez compartilhe dessa mesma crença. A segunda crença é muito antiga, mas foi bem estruturada pelos gregos e é a mais influente sobre nós, que é a compreensão de alma ser uma força imaterial. Não só os gregos, como também os egípcios e outros povos antigos. Eles acreditavam em uma espécie de entidade ou energia que está aprisionada dentro de nossos corpos. Essa linha de crença se dividiu em várias formas, e as mais populares atualmente diz que, depois de morto, a alma reencarna em outra pessoa ou em um animal. Dependendo de como foi a vida dessa pessoa, ela pode reencarnar em uma rainha ou em uma mosca, e evoluir a cada reencarnação até se tornar um ser de luz. Essa linha de crença é encontrada dentro do hinduísmo, budismo, espiritismo e outras religiões. A terceira crença é a mais famosa, pois ela mescla um pouco da segunda crença com a crença do cristianismo. Essa diz que a alma é uma entidade imortal e que quando morremos, vamos a 3 opções de lugares: céu, inferno ou purgatório. Essa terceira via se divide em 2. Os católicos e os evangélicos. Apesar de acreditar na mesma coisa, o que difere eles é apenas o purgatório. Já os evangélicos acreditam apenas no céu e no inferno, pois o purgatório não é citado na Bíblia. A quarta crença diz que a morte é como um sono e que os mortos estão dormindo. Eles não têm consciência, não estão vagando por aí, não podem reencarnar em outros seres vivos e não estão no céu, no purgatório ou no inferno. Aqueles que fizeram bem estão dormindo, aguardando a ressurreição da vida. E os que fizeram mal também estão dormindo, mas aguardando a ressurreição do juízo. Agora veremos, segundo a Bíblia, quais dessas 4 são as mais fiéis ao relato bíblico. E a chave para descobrirmos a morte está no inverso dela, na vida, porque só morre aquilo que vive, certo? E o que é a vida? No primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, está escrito: Então formou o Senhor Deus
ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus diz que formou o homem do pó da terra, que é a matéria orgânica, a carcaça ou corpo. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e a partir daquele momento o homem se torna uma alma vivente. Inclusive temos o vídeo da série Bíblia Narrada, onde você pode ver com mais detalhes essa história que vai aparecer aqui acima. Mas o que significa tudo isso? Imagine a luz. A luz só aparece com a junção de dois elementos, lâmpada mais energia. Uma lâmpada sem energia não tem luz. E energia sem lâmpada também não tem. Então, pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente ou ser humano vivo. E a palavra alma na Bíblia, ela está se referindo a pessoa, um ser humano normal, com vida. Em Ezequiel, capítulo 18, verso 4, está escrito: Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Agora raciocina comigo. Se a alma já morreu, como ela pode pecar e morrer de novo? Por isso, não restam dúvidas. Segundo a Bíblia, nós não temos uma alma. Nós somos uma alma vivente. Diferente do que muitos acreditam, a Bíblia vai contra a compreensão de que o espírito é uma entidade viva e dependente do corpo. Mas de onde vem essa crença de que a alma vive separada do corpo? Ou mesmo de que a alma é imortal? Essa crença surgiu pouco depois da criação do mundo, quando Deus criou o homem e a mulher. Ele disse que o casal poderia comer de todas as árvores do Éden, mas não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que eles comessem dessa árvore, certamente morreriam. Deus não estava falando da morte como nós conhecemos hoje. Deus estava se referindo à morte eterna, pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Sabemos que o casal comeu do fruto e não morreu imediatamente. Agora, vamos responder à pergunta: quem inventou essa ideia de que a alma é imortal? A resposta está no capítulo 3 de Gênesis. No versículo 4 está escrito: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Essa artimanha do diabo vem enganando as pessoas desde antes do pecado entrar no mundo. E essa armadilha dele nos leva para dois caminhos muito perigosos. Quais são eles? Primeiro caminho, achamos que temos uma segunda chance após a morte. Muitas pessoas acreditam que depois da morte poderão evoluir, se redimir, pagar pelos erros e se tornar pessoas melhores para alcançar o céu. Mas apenas em vida podemos nos arrepender dos nossos pecados, nos tornar pessoas melhores aos olhos de Deus e aceitar a única moeda que paga o preço do pecado, a morte de Jesus por todos nós. Caminho número 2. Faz com que as pessoas se aproximem dos anjos caídos, conhecidos também como demônios, abrindo portas para eles entrarem em suas vidas. Mas como isso pode acontecer? Também é simples de compreender. No livro de Deuteronômio, Deus faz um alerta a seu povo no capítulo 18, do verso 9 ao 12. Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, teu Deus, os lança de diante de ti. Essa é apenas uma citação direta de muitas repreensões que Deus faz a seu povo sobre consultar os mortos. Mas vamos entender por que Deus se preocupa tanto com esse tipo de prática. Em Gênesis capítulo 3, depois de comer do fruto e do pecado entrar no mundo, a morte passou a existir. No versículo 9, Deus fala das consequências do pecado e diz: No suor do rosto comerá o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Depois da morte, o ser humano não vai para o céu ou para o inferno.
ele volta ao pó, ou melhor dizendo, para a terra. Mas se o ser humano é pó da terra, mas fôlego de vida, para onde vai o fôlego? Veja em Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Concluindo, a parte orgânica volta à terra e o fôlego divino volta para Deus. Os mortos não possuem consciência. Você vê isso em muitos versículos na Bíblia. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Salmo 115:17. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Eclesiastes 9:5. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9:10. Se os mortos estão inconscientes, como que várias pessoas conseguem ter uma espécie de contato com seus entes queridos depois da morte? Seja através de sonhos, visões, aparições ou contatos especiais através de médiuns. Infelizmente, na luta entre as forças do bem e do mal, o inimigo usa várias armas, e uma delas é o engano. Veja o que ele é capaz de fazer. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Por isso, Deus se preocupa tanto com as pessoas que consultam os mortos, pois, na verdade, elas não estão em contato com seus entes queridos, e sim com anjos caídos, que se rebelaram à causa de Deus. Essa é uma das armas mais sujas do inimigo, pois ele usa da saudade, da fragilidade, da emoção e da dor da perca para se aproximar de pessoas que estão mais vulneráveis. E Jesus também compreendia a morte dessa forma, como um estado de inconsciência, como um sono. E nós vemos isso no episódio que retrata a ressurreição de Lázaro, lá em João, capítulo 11, do verso 11 ao 14. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Quando Jesus falou da morte de Lázaro para os seus discípulos, ele a comparou com sono. Mas, se ao morrer as pessoas dormem, não têm consciência e não vão diretamente para o céu ou para o inferno, porque Jesus falou para o ladrão na cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja em João 20:17, quando Maria foi ao sepulcro de Jesus. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Porque Jesus disse para o ladrão na cruz que hoje estaria com ele no paraíso, e depois de ressuscitar, disse para Maria que ainda não tinha subido para o paraíso, junto ao Pai. É que o sentido da frase que Jesus disse na cruz é esse: estou te dizendo hoje que estarás comigo no paraíso. Então, um dia, eles se reencontrariam no paraíso, e não naquele mesmo dia. Por isso, o próprio Jesus disse que ainda não tinha subido aos céus. Então, isso quer dizer que todas as pessoas que já morreram, os ímpios e os salvos, os bons e os ruins, todos estão dormindo o sono da morte? Sim e não. Porque a Bíblia apresenta algumas raras exceções. Enoque, que Deus o tomou para si, em Gênesis 5:24. Elias, que foi levado aos céus por uma carruagem de fogo, 2 Reis, capítulo 2, verso 11. Moisés, que morreu, mas foi ressuscitado, transladado ao céu, Mateus capítulo 17, verso 3. E algumas pessoas que ressuscitaram no ato da morte de Jesus na cruz, Mateus 27, 52 e 53. São essas as únicas exceções de pessoas que já estão no céu. Até mesmo a origem da palavra cemitério é uma prova sobre o sono da morte. Os gregos e os romanos chamavam os seus cemitérios de necrópolis, que significa cidade dos mortos. Já os cristãos
eles recusaram chamar o lugar dos mortos de necrópolis. Eles preferiram chamar de o emitérium, que no grego significa dormitório. Mas se todos os mortos estão dormindo, quando eles irão acordar? Jesus nos disse isso em João 5:28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Paulo também fala sobre o despertar do sono da morte e faz um alerta para que não sejamos ignorantes sobre esse assunto. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, os versos 13 ao 17. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Mesmo que possamos viver 100 anos, isso é muito pouco comparado com a eternidade. Já que não percebemos o tempo passar enquanto estamos dormindo, para Adão e para alguém que morreu hoje, a percepção de tempo será a mesma. É como um abrir e fechar de olhos. Se ainda demorasse 1000 anos para esse dia chegar, não iríamos perceber. Nós só temos um tempo de vida e ela passa rápido. Portanto, a morte não faz parte dos planos de Deus. Ela entrou na humanidade através do pecado e nós não temos uma alma. Nós somos uma alma vivente, que ao morrer não vai imediatamente para o céu. E sim, voltamos ao pó da terra e o nosso fôlego de vida volta para Deus, fazendo assim com que cada um de nós entre em um estado de inconsciência, igual ao sono, aguardando a volta de Jesus para nos acordar, ou melhor, ressuscitar e nos levar para a eternidade com Ele no céu. Não temos acesso ao livro da vida para saber quem está salvo ou quem está perdido, mas está no nosso controle buscar a nossa salvação todos os dias e principalmente influenciar as pessoas que eu amo e ainda vivem ao meu lado para estarem junto comigo nesse dia. Podemos chorar e sentir falta por aqueles que se foram. Sabemos que a dor é grande e parte o coração, mas um dia esse sofrimento vai acabar e a saudade jamais existirá. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E o inferno, ele realmente existe? Comenta aqui embaixo se você quer saber sobre esse tema. Ou sugere outro tema que você queira muito saber. E se inscreve no canal para ficar por dentro desse assunto e de vários outros assuntos relacionados à Palavra de Deus. Até o próximo vídeo, um forte abraço e fiquem com Deus.